essa questão da neuroplasticidade positiva e negativa. Ah, mas a neuroplasticidade não é uma coisa boa? Sim, ela é ótima, mas ela opera para os dois lados. Então, da mesma forma que o nosso cérebro, o cérebro infantil, ele vai adquirir conhecimento com muita facilidade, aprender coisas com muita facilidade, que é uma coisa positiva, também ele pode aprender coisas que são negativas se essa criança estiver vivenciando experiências negativas. Então, justamente por isso que é muito importante esse cuidado na infância, o cuidado com as experiências que essa criança tem, né, com o ambiente, né? Quando se fala de ambiente, são vários, né? Todos aqueles em que a criança passa mais tempo, então o ambiente familiar, o ambiente escolar. Então, da mesma forma em que a criança está lá aprendendo, se desenvolvendo por causa dessa neuroplasticidade, esse desenvolvimento também pode ser prejudicado quando se tem experiências negativas. E quando se fala em influências ambientais, né, a gente tem alguns fatores assim que podem influenciar esse desenvolvimento da criança. O primeiro ambiente, que é o ambiente imediato, é a família. Então, a criança nasce e ela já está inserida dentro de um contexto social, que é justamente a família. Então, seres humanos, eles são seres sociais. Desde o começo, a gente já está lá no meio social. E assim, e essa família, ela é influenciada por outros fatores externos e que também, consequentemente, vão afetar essa criança. Então, a família é afetada, por exemplo, pela vizinhança. Vizinhança do sentido de tanto vizinhança quanto bairro, mas também os amigos da família, o local que essa família trabalha, né? Os pais trabalham, que justamente também vão afetar a educação que essa família vai dar para essa criança. Outro ponto também é o nível socioeconômico e a etnia, que também acaba que tem algumas questões que são interligadas. Então, assim, crianças que possuem baixa renda, mesmo assim mesmo aquelas que estão acima da linha da pobreza, né? Então, assim, baixa e média renda, ela ainda assim ela possui uma desvantagem em relação aos seus colegas ricos, por exemplo, justamente pela questão, né, de estabilidade de renda, desigualdade. Também até tem uma pesquisa que traz que no livro Desenvolvimento Humano da Papalha, que é um livro maravilhoso, inclusive super indico assim que traz toda a visão global assim do desenvolvimento humano. Ele traz um dado que também assim essa questão do fator socioeconômico também está muito interligado na etnia, com a etnia. Então, por exemplo, ele fala lá que nos Estados Unidos, né, tanto ele traz o exemplo dos Estados Unidos, mas a gente também pode observar dentro do nosso contexto do Brasil, né, que crianças que são crianças negras, né, crianças pretas, elas tendem a ter um nível socioeconômico mais baixo, então, consequentemente, essa questão do nível socioeconômico também está ligado com a etnia. E, assim, esse é um ponto muito importante de se trazer, porque, assim, a pobreza, ela é estressante e assim, ela vai prejudicar o bem-estar físico, cognitivo, psicossocial, dessa criança, da família.
E justamente porque os acessos são muito mais difíceis, né? Então é muito mais difícil ter uma qualidade de vida nesse sentido. Também tem a questão cultural, né? Que também vai afetar o desenvolvimento dessa criança. Então, a cultura entra toda a questão de como que os membros da família interagem, questão religiosa, os alimentos que eles comem, os jogos, as brincadeiras das crianças, toda essa parte cultural afeta também o desenvolvimento, tanto também de forma positiva quanto negativa, dependendo da experiência. Outra questão que também é bem importante e que às vezes a gente nem percebe que afeta, né? O contexto histórico. Que assim, certas experiências que estão ligadas assim, ao tempo, ao lugar, eles afetam o curso da vida das pessoas. Um exemplo relativamente recente nosso é a pandemia, que é um evento histórico, né, que ocorreu, e todos nós que vivenciamos fomos afetados, e principalmente as crianças. Muitas crianças, né, nasceram na época da pandemia e precisaram passar um bom tempo isolado, ou crianças que frequentavam a escola e que daí tiveram que passar para aula online. Foi toda uma mudança gigantesca na rotina das famílias, na rotina das crianças. Inclusive, assim, depois dessa pandemia, até é chamado, né, as crianças de pandemia. E a gente precisa tomar muito cuidado quando vai fazer uma avaliação, por exemplo, neuropsicológica, em observar quando que foi que essa criança nasceu. Foi na época da pandemia? Justamente porque ocorre muito ainda de chegar crianças que com atraso de desenvolvimento para investigação de algum tipo de transtorno, e às vezes a criança não tem um transtorno específico, mas foi uma questão de poucos estímulos por causa do período em que ela nasceu. Então, a gente tem que ter todo um raciocínio clínico de investigar muito bem essa questão, até mesmo para fechar um diagnóstico também. Deixa eu passar. A pandemia influenciou muito, né? Dá para ver muito isso nas escolas. Sim. Pandemia, Sim. não, mudou muita coisa. Uhum. Porque foi algo assim que pegou todo mundo de surpresa e todo mundo teve que se adaptar às pressas, né? Todo mundo fazendo o que podia, né, dentro do possível. Então, os professores tendo que se virar nos 30 para dar. Nunca deram aula online, ainda mais para criança pequena. Então, foi complicado. Foi bem, assim, bem pesado, né? Sim, uhum. Afetou todo mundo.